Olá, pessoal. A paz do Senhor. Estamos aqui para começar mais um podcast Imersão, dando continuidade às temáticas do mês de maio. Hoje nós vamos falar sobre vozes femininas em meio à hegemonia masculina. Mas antes de qualquer coisa, eu quero me apresentar. Sou a diaconisa Nayara e aqui ao meu lado está o nosso obreiro Gabriel, mas mais conhecido por Gael. Seja muito bem-vindo, Gael. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a esse vídeo. É um prazer estar aqui falando sobre um tema tão relevante e aprendendo também, né? Porque eu estou aqui não apenas para falar, mas também para aprender muito com você e é um prazer, de verdade. Pois é, pessoal. E aí, lembrando, né, que você pode acompanhar todo o nosso conteúdo através do nosso canal no YouTube, através também do canal lá no Spotify, né, escutar o podcast depois. Então, sintam-se abençoados, compartilhem com os amigos também. E quem sentiu o desejo no coração de abençoar para que a gente possa continuar cada vez mais entregando um conteúdo de qualidade, né, tem o QR Code aqui, vocês podem nos abençoar e está aqui à disposição para que vocês também possam abençoar. Isso. E aí, antes de qualquer coisa, a gente quer orar, né? Entregar esse momento ao nosso Pai, convidar o dono da casa a se fazer presente. Ele já está aqui no meio de nós, mas para que nós possamos começar da melhor forma possível. Amém? Amém. Oremos. Santo Deus, querido Pai, queremos te agradecer por mais esse momento em tua presença, em tua casa. Obrigada, Senhor, pela vida dos nossos irmãos que estão nos ouvindo. Os visita-os nesse momento, Pai. Enche os seus corações, que teu Espírito Santo possa alcançar cada um que está nos ouvindo. Abençoa a vida de Gael, que está aqui ao meu lado, que o Senhor venha nos encher para que possamos ter esse prazer, esse privilégio que é falar sobre ti, falar sobre a tua palavra, falar sobre aquilo que enche os nossos corações de alegria. Então, é por isso, Senhor, que nós te glorificamos, santificamos o teu nome, Pai, e convidamos-te, Espírito Santo, para se fazer presente neste lugar. É por isso que nós oramos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Amém. E aí, nosso tema de hoje, como a gente já adiantou, é sobre as vozes, né, femininas em meio à hegemonia masculina, e a gente não pode pensar desse tema fora de um contexto social, histórico, cultural, porque nós fazemos parte de uma sociedade, né, de uma sociedade ocidental, de todo um contexto que permeia tudo isso. E quando a gente fala em hegemonia, também é sobre poder, exercer poder sobre algo ou alguém. Então, essa hegemonia masculina ainda presente na nossa sociedade fala sobre a forma com que ela se estrutura. E que não é algo de hoje, é algo de muitos e muitos séculos. E por isso a importância de falar dessas vozes femininas, que muitas vezes, eu não vou dizer nem que foram silenciadas, mas que foram esquecidas ou ignoradas ao decorrer desse processo histórico. Então, hoje a gente quer falar um pouco também sobre essa equidade de gênero, quer falar sobre homens e mulheres são sim diferentes e devem ser tratados de formas diferentes. Então, é uma luta coletiva e quando a gente fala em construir uma sociedade melhor, é andando lado a lado, né? Nós, enquanto homens, mulheres, caminhando lado a lado para construir uma sociedade mais justa, igualitária, uma sociedade em que a gente possa ver o amor. E essa foi também, em essência, a mensagem de Jesus quando passou aqui. É que as pessoas possam olhar para a igreja, para a comunidade cristã e enxergar que existe algo diferente. Se a gente continuar reproduzindo preconceitos, hegemonias sociais dentro da igreja, qual vai ser a nossa diferença, né? E aí vamos falar um pouco sobre o ministério de Jesus Cristo, que era envolto de mulheres, né? Por mais que muitas delas a gente não saiba o nome, como a viúva pobre, como a mulher do fluxo de sangue, a mulher samaritana, os nomes delas não são divulgados, foram abafados, mas elas estavam lá, né? Inclusive a primeira testemunha da ressurreição de Jesus Cristo foi uma mulher, evidenciando como Jesus Cristo confiava, acreditava, crédito, né? O crédito é tão importante, a credibilidade que ele dava às mulheres, né? Exatamente. E aí eu queria ler um textinho bíblico aqui para vocês. Está lá em Mateus 15, o versículo 28, que diz o seguinte: Então, respondendo Jesus, disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isto assim como tu desejas. E sua filha ficou sã naquela mesma hora. E aí no versículo 22 a gente vê o contexto dessa história que diz o seguinte: E eis que uma mulher cananeia, vindo daquelas regiões,
gritou para Jesus, gritou para ele, dizendo: tenha misericórdia de mim, ó filho de Davi. Minha filha está severamente atormentada por um demônio. Mas naquele momento, a gente vê no contexto aqui que os discípulos tentaram silenciá-la. No versículo 23, eles dizem: mande-a embora, porque está gritando atrás de nós. Então, a gente vê de uma forma simples que aqueles que acompanhavam Jesus tentaram silenciar o clamor, a súplica daquela mulher. Mas, em seguida, Jesus enxerga aquela mulher, né? Acredita o que ela traz até ele. E aí ela realiza o milagre da cura da sua filha. Então, a gente vê que em meio à tentativa de silenciar aquela mulher, Jesus a enxerga, a acolhe e traz a cura. Essa é a essência do nosso debate hoje. É sobre enxergar as mulheres como seres humanos, como partes ativas também do reino de Deus. Sim, e eu vou aproveitar até a oportunidade para também ler um outro texto bíblico, também no livro de Lucas, no caso, você leu Mateus, né? Isso. Vou ler aqui Lucas 13, no versículo 10. Vai falar sobre a cura de uma enferma. O nome dela, nós não sabemos, né? Foi um nome abafado também, mas diz assim: ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas, né? E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Aleluia. Não é forte? Essa história vai narrar sobre uma mulher que estava encurvada. E por mais que essa história, esse encurvamento é um encurvamento físico mesmo, mas a gente pode trazer uma reflexão. Jesus Cristo não pensou as mulheres para que elas estejam encurvadas. Ele fez para que a postura delas seja uma postura erguida, né? Quantas mulheres, fisicamente também, mas emocionalmente são encurvadas pelos que os cercam, sentimentalmente são encurvadas, subjugadas. Então, é uma forma de interpretar. Jesus Cristo fez você, mulher, para que você ande com a cabeça erguida, né? Aleluia. Exatamente. Eu acho que a palavra de hoje para todas as mulheres que estão nos ouvindo é exatamente sobre isso. Seja livre. Jesus diz, e vendo Jesus, né, chamou assim e disse: mulher, tu estás liberta. Então, Jesus traz a liberdade, o quanto esse milagre ele é simbólico. Então, é sim sobre nos tirarmos dessa posição de estar prostrada diante de uma sociedade patriarcal, diante do machismo, diante de tanta violência, diante de um contexto em que quer nos calar, sim, enquanto mulheres. Então, quando Jesus retira aquela mulher, né, dessa posição de estar curvada, de tantas formas a gente pode interpretar esse milagre, mas que traz a mulher isso, a estar em pé de igualdade. Porque se ela estava curvada, ela estava olhando para o chão. E a partir daquele momento, ela endireita a coluna e ela consegue enxergar as pessoas nos olhos. É uma grande mensagem, né? E Exato. aí a gente fala também, entra na questão do feminismo, que é bom até a gente definir aqui, acho que com certeza você pode definir bem melhor do que eu, o que é o feminismo, porque é importante sim que seja falado sobre isso dentro da igreja. O feminismo nunca foi um tema à parte da igreja, visto que dentro da igreja também existe machismo, né? Não é um âmbito à parte da sociedade, né? Isso, é importante a gente pensar que feminismo, e existem tantas críticas, né, e tanta reprovação, mas, em essência, feminismo é somente a crença de que homens e mulheres devem ter os mesmos direitos e oportunidades. É só isso. Então, quando a gente diz assim, eu acredito que as mulheres devam ganhar o mesmo que seus colegas homens, exercendo a mesma função. Quando a gente acredita que as mulheres devem ter seus corpos respeitados, quando a gente acredita que as mulheres devem participar do contexto de participação política, social, de tomada de decisão, quando a gente acredita que mulheres podem e devem pregar e exercer seus ministérios, isso, em essência, é ser feminista. É só enxergar mulheres enquanto seres humanos, como seres que detêm respeitos e merecem direitos. Com certeza. E a gente escuta muitos
discursos aí afora, né? Dizendo, porque as mulheres agora querem ser superiores ao homem. E não é isso que o feminismo dialoga. Isso, essa corrente de pensamento que mostra a mulher como um ser superior ao homem é o femismo, não feminismo. E aí o feminismo, ele é uma resposta ao machismo. Eu acredito que a gente possa definir assim. Se o feminismo te incomoda, saiba que a gente só precisa hoje debater sobre essas questões de reparação, porque, infelizmente, pessoas como eu subjugaram mulheres, né? Isso, e a gente vê tantas leis, por exemplo, a legislação foi necessária para a Lei Maria da Penha, a Lei da Importunação Sexual, o feminicídio, que já é considerado já crime hediondo, e tantas legislações foram necessárias por exatamente, não posso achar outro termo além de uma reparação histórica. Existe um processo secular em que as mulheres foram silenciadas, caladas, e até hoje nós mulheres ainda somos mortas só pelo fato de sermos mulheres. E aí, hoje, o meu convite para a Gael, que está aqui na minha frente, mas também para todos os homens, né, que nos assistem, que nos escutam, é que nós possamos andar lado a lado nessa luta. Você pode me perguntar, quer um exemplo bem simples de como, no seu dia a dia, unir forças com a gente nessa luta? Não reproduza piadas machistas, por exemplo. Não reproduza discursos de que as mulheres são menos inteligentes ou que as mulheres não têm poder, talvez, de exercer ministérios. Se alguém falar isso na sua frente, e principalmente piadas machistas, porque são os mais corriqueiros no nosso dia a dia, reprova aquela pessoa, dá uma ensinada, porque geralmente são homens. E homens escutam melhor homens. Então, quando você, né, Gael, corrige um colega ou traz a reflexão, você já faz muito para que as vozes femininas deixem de ser silenciadas. Você une sua voz à minha. E aí a gente consegue caminhar em unidade. Mas se eu repreender um amigo meu, eles vão tirar piada comigo. Gente, não importa, o respeito. O respeito não é só para você, o respeito é para todos, né? A gente precisa lutar. Sim, isso faz parte do evangelho, lutar para garantir um ambiente seguro, confortável, de respeito, de acolhimento para todas as pessoas. Se você é um cristão, você vai se preocupar em proporcionar um ambiente em que a tua mãe, a tua tia, a tua mulher, a tua irmã, mulheres que te cercam, se sintam à vontade, né? Pois é respeito, né? A gente resume tudo em respeito. Você pode perguntar assim, mas por quê? Por que, então, pensar nessa luta? Por que, então, dar voz às mulheres? E aí eu te respondo, porque se a gente não fizer nada... Só um exemplo, só daqui a 75 anos as mulheres vão ter a mesma equiparação salarial de um homem exercendo o mesmo cargo. Detalhe, provavelmente... nós não estaremos mais vivos daqui a 75 anos. A nossa geração não vai ver isso se a gente não se debruçar e realmente arregaçar as mangas nesse momento e unir forças. E a igreja ela é uma parte ativa da sociedade e ela pode unir forças. Mulheres são a maioria do eleitorado, mas nós temos menos de 20% de mulheres prefeitas. Em 2020, por exemplo, nós só tivemos menos de 20% de mulheres vereadoras. E aí o mais incrível a tudo isso é que o primeiro voto feminino foi aqui no Rio Grande do Norte, e aí é importante a gente lembrar disso, também celebrar as conquistas, né? Celina Guimarães, lá em Mossoró, e a primeira mulher prefeita da América Latina também foi no Rio Grande do Norte. Foi lá no município de Lages. Então, são com pequenas conquistas que, se a gente também não pensar nas conquistas de hoje, daqui para frente, a gente pode até regredir, né? Enquanto sociedade, enquanto igreja. Com certeza. E falando do meio político, a ideia de um político, de um representante político, é que ele represente uma sociedade. As mulheres estão sendo representadas? Exato. Será? Ainda não. Proporcionalmente, né? As mulheres estão sendo representadas. As necessidades das mulheres de segurança, de dignidade, elas estão sendo ouvidas, porque enquanto eu, que sou um homem, estou na minha bolha social, com os meus privilégios, eu não vou me atentar para as necessidades de uma mulher. Posso contar um testemunho breve? Há um tempo, eu recebi o contra-cheque do meu trabalho, e aí eu fui olhar, e aí eu sou servidor público, basicamente a gente tem o portal da transparência, a gente vê o de todas as pessoas. Que todo mundo tem acesso. E aí, geralmente, os professores abrem lá seus contra-cheques e vão comparar, né? E aí eu percebi que dos descontos, dos impostos,
o meu salário tinha tido maior desconto. Sendo que eu e os meus colegas, nós tínhamos trabalhado a mesma quantidade de horas, nas mesmas funções, e aí ninguém soube explicar o porquê. E aí eu fiquei me perguntando, por que essa diferença salarial, né? Por quê? E aquilo me incomodou. E isso foi uma situação. Imagine você ser uma pessoa que passa por isso todos os meses. Todos os meses você vê as pessoas com que passa os mesmos perrengues, as mesmas dificuldades, aturam as mesmas situações que você, recebendo mais do que você simplesmente pelo fato de serem mulheres, né? Isso deve ser revoltante. Mas se a gente não utilizar a empatia, sair da nossa própria existência, a gente nunca vai se atentar para isso. Isso, e no ambiente de trabalho são diversas as formas de violência estrutural que existe também, né? Contra as mulheres, não só os salários desiguais, mas quando a mulher chega em algum momento que pode estar irritada ou se posiciona, qual é o primeiro comentário que a gente escuta? Ah, está de TPM, está histérica. E essas também são formas de silenciar, sim, as vozes femininas. É como se não validasse o que a mulher traz. Quando a mulher é mais incisiva, ela não pode ser mais incisiva. Então, também são pequenas formas de silenciar, de ir silenciando as mulheres. Então, o nosso podcast hoje, que encerra nessa temática do mês, o ponto central é sobre isso, é que as vozes femininas elas não foram esquecidas, e sim elas foram sendo apagadas da história. Não é que as mulheres tenham sido esquecidas, mas se a gente for olhar detalhadamente o processo histórico, a gente vai encontrar teólogas, a gente vai encontrar líderes relevantes na igreja primitiva, mas é que em todo esse contexto a gente vê que elas foram jogadas à parte. Sim. Mas elas têm muito a nos ensinar. E aí, só trazendo uma breve recapitulando, né, os temas que a gente debateu esse mês, a gente começou sobre a difícil aceitação do ministério feminino. A gente falou sobre mulher virtuosa, sobre violência contra a mulher. Houve também um debate incrível, né, sobre grandes mulheres da Bíblia. Então, por isso que a gente não se detém hoje a tantas personagens bíblicas, porque já foi trazido aqui com riqueza, né, um pouquinho sobre elas. E hoje a gente traz esses exemplos sobre as vozes femininas em meio a essa hegemonia, porque quando a gente olha para o contexto religioso, também existe uma hegemonia masculina de líderes homens. Com mas certeza. Eu te faço uma pergunta. Sabe aquelas igrejas de bairro pequenas? Sim. Quando você passa, geralmente, quem é que está lá dentro? Homens ou mulheres? Homens. No altar, principalmente homens. As mulheres, elas geralmente são dirigentes de círculo de oração, que não é no dia de culto, é no dia à parte, no sábado. As mulheres estão no cargo de subliderança, né? Mas ali em cima, homens. Então, a gente vê todos os dias o quanto as mulheres têm algo a contribuir, mas acabam sendo silenciadas, né? E o primeiro ponto que eu trago a reflexão nesse sentido é isso, que essas vozes femininas na história da igreja, elas não foram esquecidas, elas foram apagadas. Então, não foi algo que a gente esqueceu, não, foi propositalmente apagado. Sim. Não é que a gente elas não tivessem nada a ensinar. E aí hoje a gente traz alguns exemplos de mulheres, né, teólogas, e eu lendo hoje sobre Ruth Almeida, que é professora e autora de vários livros sobre vozes femininas. E o tema de hoje é exatamente esse. E ela já escreveu pelo menos uns 5 livros sobre vozes femininas. O mais recente, pelo que eu vi, foi Vozes Femininas nos Avivamentos. Sim. E ela disse o seguinte: este é o meu 5º livro sobre as mulheres no cristianismo. E lecionando a história do cristianismo, percebi que as mulheres nunca eram citadas. Eu mesma nunca lecionei sobre elas, porque o conteúdo programático não as contemplava. E os livros-textos não as apresentavam. E a partir dessa inquietação, ela foi buscar qual foi a contribuição das mulheres, e ela já está no 5º livro. Então, tem muita coisa ainda para ser trazida à tona, para trazer a reflexão sobre essas vozes femininas. E aí, outra figura também muito conhecida é a Susanna Wesley. Né? Nasceu lá em 1600, em Londres. Era filha de um casal, né? Foram 25 filhos. Ela foi, né? Ela teve 24 irmãos ali. Muitos filhos. E quando menina, ela foi acostumada a ouvir o seu pai ler a Bíblia. E segundo relatos, o seu pai lia pelo menos 20 capítulos por dia. Um hábito que ele começou quando ela tinha só 5 anos e que manteve até o seu falecimento.
Então, isso teria tido um impacto duradouro durante toda a vida dela. Aos 19, ela se casa com Samuel Wesley e ela tem 19 filhos. Mas o seu 15º filho foi nada mais, nada menos que John Wesley. John Wesley foi líder e percussor do movimento metodista que ocorre lá na Inglaterra, no século XVII. E ele diz a seguinte frase sobre a mãe dele: aprendi mais sobre o cristianismo com minha mãe do que com todos os teólogos da Inglaterra. Com certeza. E aí a gente entra num âmbito muito importante. Como falar sobre vozes femininas sem citar a maternidade, né? Porque tudo que nós aprendemos vem dessa maternidade, dessa primeira ligação de amor. E olha só o exemplo que ela deu. Ela é muito conhecida pela educação dela e mostra a importância de nós sabermos educar os nossos filhos para valorizar as mulheres também, como ele valorizou. John Wesley, com todo o conhecimento que ele teve, atribuiu a maior parte de seu conhecimento. E eu não acredito que seja apenas uma forma de, eu vou valorizar a minha mãe aqui. Eu acredito que ele falou isso em verdade, porque os princípios que nós aprendemos, que ele aprendeu, no caso, foi a mãe dele que passou para ele, né? Vendo, a mãe praticamente com 19 filhos tinha uma sociedade dentro de casa, né? Ali, com certeza, a mãe exercia o papel de juíza, de médica, de psicóloga, e ela fez isso sempre acompanhada de Deus. Então, a importância da gente saber educar os nossos filhos para valorizar as existências femininas também. E o mais importante, eu também acredito que ele tenha falado isso com muita verdade, porque ele não ia confrontar todos os teólogos da Inglaterra. Sim. E o segundo ponto é porque eu acho que ele aprendeu muito pelo exemplo daquela mulher. E se ela escutou tanto a Bíblia ao decorrer da vida, ela tinha muito conhecimento bíblico. Né? Então, a gente vê que o exemplo ensina, o exemplo ele arrasta, e ela tinha muito a contribuir de conhecimento bíblico, né? Talvez de textos que ela sentasse e contasse para ele, não tem como a gente saber, mas se ela vivenciou isso na casa dela, talvez ela reproduziu isso na sua casa, e fez toda a diferença, né? Para a vida daqueles filhos. Com certeza. E aproveitando que você falou sobre a família Wesley, vamos falar um pouco sobre a família Lutero também. Catarina Lutero, que era esposa de Lutero, mas que já tinha uma história antes de conhecer Lutero. Então, ela cresceu dentro de um convento. Lá, ela aprende a ler e a escrever, o que era muito difícil para uma garota naquele tempo, né? Ela leu, inclusive, obras de Lutero antes de conhecer Lutero. Aí, o que ela faz? Ela foge desse convento, casa-se com Lutero alguns anos depois, e o que mais me choca, assim, o que deixa mais extasiado na vida dela, é que durante o processo da Reforma Protestante, ela recebeu em sua casa vários monges, várias freiras, vários padres. Ela abrigava eles em sua casa para que eles pudessem aprender mais, se refugiar lá, porque existia uma perseguição. Não era uma reforma protestante, não era o normal ser protestante naquela época, né? E ela vai e acolhe todas essas pessoas. Então, apesar da Catarina, ela não ter a voz ativa, ela não ter as suas pregações, ela não teve uma voz física, mas... Exatamente porque a sua voz foi silenciada. Com certeza, ela tinha muitas coisas para falar, né? Com certeza. Ela foi uma menina que, antes de conhecer Lutero, ela já tinha bagagem. Que bagagem? A bagagem que fez ela fugir de um convento. A bagagem que fez ela lutar pelo que ela acreditava. E aí ela abriga todo esse pessoal aí. Apesar da voz dela ter sido abafada, a atitude dela falou. A atitude dela fala muito, é uma voz muito forte, né? Aprendo muito com a vida dela. Exatamente. E aí, continuando nessa retrospectiva que eu estou adorando, Elizabeth Johnson foi uma teóloga americana e ela chegou a ser presidente da Sociedade Teológica Americana. E ela nos ensina um bocado de coisa, né? Por exemplo, ela fala que um exemplo claro de que essas mulheres, né, elas só não eram vistas, mas que elas estavam presentes em todo o Evangelho, que elas eram ajudadoras de Jesus, que elas eram lideranças. Ela cita a própria Madalena, que em muitos casos é associada, né, a prostituta e etc. Sim. Mas que Madalena, a gente vê que ela acompanha Jesus em muitos momentos. Então, ela foi uma daquelas que aprendeu aos pés de Jesus. A gente não pode diminuir a participação dela, como alguns dizem, como se ela tivesse sido discípula dos discípulos. Não, ela aprendeu também aos pés de Jesus, como eles.
E Elizabeth Johnson diz, né, que, por exemplo, lá em Marcos, fala de que, em Marcos 6,44, diz que os que comeram pães eram 5 homens. E não cita mulheres ou crianças. Em contraposição, né, o relato lá em Mateus nos mostra que comeram cerca de 5.000, sem contar mulheres e crianças. Mateus 14, 21. Então, para a mentalidade patriarcal, as mulheres e crianças nem eram contadas. As mulheres e crianças nem estavam lá, assim, né? Quando a gente lê, talvez de forma desapercebida, mas elas estavam lá, elas também comeram, elas também vivenciaram um milagre. Elas só não foram vistas, contadas, né, ouvidas. E aí a gente tem que lembrar que a Bíblia, ela é um livro inspirado por Deus, não psicografado. Aquelas palavras selecionadas não são Deus escrevendo as palavras, ele inspira homens. E aí, olha só como o milagre da multiplicação, por exemplo, poderia ser ainda mais, é muito potente, mas poderia ainda ser mais maior. potente. Imagina a quantidade, a gente não sabe quantas pessoas foram alimentadas no total, né? Por que esconder esse fato se isso deixaria a história ainda mais poderosa, né? Isso. E a Elizabeth Johnson também destaca um fato muito impactante. Ela disse, né, que todo o relato bíblico, que a organização, pós isso também, pós-Bíblia, é toda uma organização de homens para homens, porque é a estrutura social em que nós vivemos. Então, mudar toda essa perspectiva e passar a enxergar essas mulheres que, como você falou no início, Gael, mulheres que estão lá, mas sem nome, muitas vezes, estão lá na Bíblia, quantos e quantos relatos a gente vê. Mas olhar para elas também e refletir, trazer a reflexão, isso que a gente está fazendo hoje, ao decorrer desse mês, também é inspirar mulheres. Também é inspirar mulheres para que a igreja contemporânea ela alcance mais mulheres. É também para que as mulheres possam exercer em excelência os seus dons, os seus ministérios na igreja hoje e também futura. Posso compartilhar uma coisa legal sobre isso? Tem, inclusive, uma escritora que ela é cristã, ela escreve especificamente para o público feminino. E aí o nome dela é Sharon James. Ela tem um livro legal que se chama Jesus e as Mulheres. O que ele pensa de nós. Eu vou compartilhar aqui, mostrar a imagem do livro, ó, só para você ver. Tá aqui. Ó. Será que está focando? O nome dele é Jesus e as Mulheres. Ele tem uma capa rosa, uma mulher no centro da foto. Nesse livro, ele inclusive está disponível no Google. As 65 primeiras páginas dele são gratuitas. Mas eu garanto a você que se você ler pelo menos 3, você vai querer adquirir esse livro. Ela reescreve a história das mulheres que são narradas na Bíblia de uma forma diferente, como se fosse uma narrativa. Maria recebendo a notícia do nascimento de Jesus Cristo. Aí ela fala, Maria estava lá arrumando as coisas. Só que uma coisa que me chamou a atenção é que ela muda a forma da gente citar essas mulheres. Por exemplo, a viúva pobre. O fato dela ser viúva, a gente está falando sobre ela que ela tem a ausência de um homem. Isso. Então, é sempre a figura de uma mulher atrelada à figura de um homem. E aí, no livro dela, ela chama a viúva de a doadora graciosa. Uau. Ela vai chamar as mulheres não pelo que elas eram no início, mas pelo que elas... pelas habilidades, pelas virtudes que ela tinha, pelas transformações. A Maria Madalena, que é muito conhecida por ter 7 demônios saído dela, né? Ela vai chamar a Maria Madalena de a seguidora destemida. Maria de Nazaré, uma moça comum. Enfim, ela vai chamar as mulheres não pela necessidade delas, mas por aquilo que diferenciava aquelas mulheres, pela virtude delas. Então, é bom ter alguém que se dedica, que o seu ministério é resgatar essa participação feminina, não pelo lado negativo, mas pelo lado de por que essas mulheres estão na Bíblia. Isso. Será que é porque ela era viúva apenas? Não. A viúva pobre está na Bíblia porque ela foi graciosa. É por esse motivo que ela está na Bíblia. Isso, e é lembrar que nenhum relato bíblico está ali em vão, né? Exatamente. Então, cada uma dessas mulheres, cada um desses milagres, cada um desses encontros com Jesus foram em vão. São para nos ensinar algo. São para nos ensinar, talvez, a enxergar as mulheres por outra ótica, né? São, talvez, para nos ensinar a enxergá-las através da ótica de Jesus.
Com certeza. E aí eu queria só retomar o texto que a gente já leu hoje, mas que eu acho que é o ponto central do nosso debate, que é lá em Lucas 13, que você leu no 10, que diz: e ele ensinava em uma das sinagogas no sábado. Então, Jesus ele estava ensinando em uma sinagoga no sábado. Aí, versículo 11. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, fazia 18 anos, e estava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. A gente não sabe se aquela mulher chega até ali porque ouviu falar que era Jesus. A gente não sabe se era hábito dela estar ali aos sábados na sinagoga. Mas uma coisa a gente tem certeza, se ela foi porque era prática dela estar nos sábados, é porque ela tinha fé. E se ela foi porque ela ouviu falar de Jesus, é porque ela tinha fé. Com certeza. E apesar de dizer, né, que ela estava enferma, lá no versículo 16 vem dizer que ela é filha de Abraão. Então, nos dá a entender que ela era serva de Deus, que ela era temente a Deus. Então, ela não é só uma figura que chegou ali atrás de um milagre. Não, talvez ela fosse uma serva temente a Deus, que tivesse fé em Deus. E naquele momento, Jesus enxergou isso. Enxerga ela para além da enfermidade. Fala que ela já estava curvada, fazia 18 anos. Talvez ela já fosse conhecida pela sua enfermidade, como você acabou de citar, né? A viúva, a fulana. Então, talvez, é aquela que anda curvada. E Jesus enxerga ela para além dessa enfermidade e a cura. E eu acho que, em essência, é isso. É trazer as mulheres à vista. É trazer as mulheres dessa posição de estar encurvada, de estar prostrada em posição de inferioridade para uma situação de pé de igualdade. Essa é a nossa luta também como igreja. Para que nós possamos proclamar o evangelho juntos. Para que nós possamos, né, levar milagres, sinais e maravilhas, assim como foi a vontade de Jesus ao curar aquela mulher. Então, Jesus não quer as mulheres caladas. Jesus não quer mulheres silenciadas. Jesus não quer mulheres curvadas. Ele quer mulheres, né, ali em pé de igualdade, olhando nos olhos dele, olhando nos olhos do Pai, desejando estar e enxergar os olhos do Pai. E que lindo ver que a nossa igreja, a ICMG Sede, ela é composta tanto na membresia, nos membros, mas também nos obreiros, nos diáconos. Agora também vamos ter as presbíteras, né? Inclusive, você será uma presbítera, né? Já é, né? A gente só recebe a unção daquilo que nós já somos em Cristo. Amém. As nossas pastoras. Então, é lindo ver que a nossa igreja inclusiva, ela entendeu isso, ela entende isso. E as mulheres, elas são totalmente competentes, tanto que essa obra ela frutifica há 10 Aleluia. anos e é só o início dessa história. Então, você, mulher que está nos assistindo hoje, saiba que você tem uma mensagem para falar, que você tem um propósito, que o seu propósito ele não é aquilo que as pessoas dizem para você ou o que você olha quando está encurvada para baixo. Não. Jesus quer nessa noite, nesse dia, no horário que você está vendo esse vídeo, te erguer e falar, olha, eu te criei porque eu tenho um plano para você, eu tenho um projeto e eu quero que você faça isso, eu vou te capacitar, né? Isso, e eu encerro, né, falando exatamente isso, que a alegria de a gente olhar lá fora e não ver, talvez, muitas figuras femininas de liderança no meio religioso, mas dizer que dentro da nossa igreja você pode olhar figuras femininas de liderança e se espelhar. Então, é com muita alegria que a gente diz isso, né? Que você pode, sim, ver que nós temos líderes homens, mulheres, que não há distinção de pessoa aqui. É uma igreja que realmente inclui, que ama e que quer ser espelho para essa sociedade. Sim, e apesar de ser um homem, no meu contexto homoafetivo, os meus espelhos, as pessoas que eu sempre me inspirei desde criança, foram as mulheres. A gente sabe que tem essa questão do homoafetivo com as mulheres, a gente se inspira muito porque o machismo também acaba influenciando também as nossas vivências. Então, eu me orgulho muito de falar que eu me inspiro nas obreiras dessa casa, que eu me inspiro na pastora Cássia, na pastora Natália, na mensagem, no testemunho delas, né? Que começou não agora, gente. Não, o testemunho das nossas pastoras não começou há 10 anos atrás com o nascimento dessa igreja. Elas já estavam vivendo grandes histórias antes, assim como você hoje já está vivendo as suas histórias. Exato. Então, mulheres, meninas, né, que nos escutam,
que vocês possam guardar essa reflexão no coração de vocês e que a palavra de hoje, para todas nós mulheres, é liberdade. Jesus Amém. liberta aquela mulher curvada. Então, nós somos livres, sim, de todo esse peso social que é colocado diante de nós, que nos encurva, todo o machismo, toda a tentativa de silenciar as mulheres. Nós hoje decretamos liberdade. Amém. Liberdade porque foi isso que nós encontramos em Cristo. Ele nos quer endireitadas, Ele nos quer ativas na sua obra. Ele quer vozes femininas, sim, também, entoando louvores, pregando a palavra, propagando a boa nova. Então, mulheres, não seremos silenciadas, não na casa do Pai, porque é aqui onde nós encontramos liberdade, alegria, prazer, refúgio, e é o melhor lugar para se estar em família. Amém, que lindo. Lindas palavras. E é isso, pessoal, né? Vamos para nossas considerações finais. Se nosso obreiro Gael tiver mais alguma coisa para falar. Não, só sentir mesmo. Amém. E de verdade, eu falo tudo isso, mas com muita sinceridade e muita emoção, porque acho que já até falei aqui anteriormente, mas são pautas, quando a gente fala de equidade de gênero, da luta feminina, não são pautas de redes sociais na minha vida, são pautas reais. São bandeiras que eu decidi levantar, e eu vim de roxo hoje por causa disso. É uma das cores da luta, né, por equidade. E é exatamente isso, é dizer que nós estamos juntas. Vocês, mulheres que também se sentem silenciadas, que talvez já tenham sido silenciadas em meio a essa hegemonia masculina da igreja, vocês não estão sozinhas. Tá? Então, que nós possamos unir forças, levantar essa bandeira de luta para ser espelho para a sociedade, que a sociedade olhe para nós enquanto igreja e passe a repetir aquilo que a gente faz, porque vai dizer, está dando certo. Amém. Assim como olharam para os discípulos, né? E Jesus fala, quando verem que vocês amam uns aos outros, isso já vai ser a mensagem Amém. Do Evangelho. Então, que nós também possamos ser esse espelho de sociedade, espelho do reino de Deus, esse pedacinho do reino de Deus aqui na Terra. Amém? Amém. Então, vamos orar. Queria convidar, né, Gael, a fazer essa oração, entregar esse momento e só te agradecer, viu? Muito obrigada. Passaria mais um tempinho aqui e que nós possamos ter mais e mais oportunidades para debater e conversar juntos. Também quero também agradecer pela aula. A sua vida me ensina, eu sei, eu te acompanho, eu vejo que você não vive isso realmente, como você falou, só nas pautas virtuais, nas redes sociais, não. É a sua vivência, a sua luta, você dedica a sua vida para desencurvar mulheres e eu acredito que eu aprendi mais do que ensinei aqui. Estou muito alegre por ter a oportunidade. Aleluia, vamos obrigada. Orar. E dizer que existem mais mulheres aqui nos bastidores. Demais, ali. Mas nosso todo carinho, viu, para as meninas, meninos que estão aqui. Mas só dizer que a maioria aqui nos bastidores são mulheres. E que essa luta é assim, de mãos dadas, que a gente encerra esse momento de hoje assim. Nós Amém. Não somos inimigos. Nós, mais do que nunca, homens e mulheres, temos que dar as mãos. Amém. Eu vou querer um abraço depois. Pois então, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esse momento de aprendizagem, de discussão que a gente teve aqui, de compartilhar conhecimentos, Pai, que possam nos ajudar a entender a necessidade de dar dignidade a todos, sobretudo às vozes femininas, Senhor Deus, que sempre sustentaram o Teu ministério. São diversos exemplos bíblicos que talvez não sejam tão bem detalhados quanto deveriam ser, mas que estão presentes, Senhor Deus. Aleluia. Nós sabemos que o Teu ministério, ele é pregado por mulheres, sustentado por mulheres. Então, Aleluia. Senhor Deus, que a partir de hoje, os homens que estão aqui nessa live, eles possam entender que precisam sim, que têm a responsabilidade de criar um ambiente seguro, confortável, para que as mulheres vivam as mesmas coisas que nós podemos viver sem medo. E que também, Senhor Deus, as mulheres que estão assistindo essa live, que elas tenham o entendimento de que elas são capazes, de que elas foram chamadas para pregar, para cantar, para viver aquilo que o Senhor determinou no seu coração antes delas nascerem, Senhor Aleluia. Deus, no ventre de suas mães, que nós possamos andar como a futura presbítera Nayara falou, de mãos dadas nessa luta, porque é o nosso dever como cristão Aleluia. Garantir, Senhor, esse espaço acolhedor, esse espaço de graça para todos, Senhor. Em nome de Jesus,
que esse entendimento, Senhor, possa edificar o nosso coração essa noite, que mais oportunidades como essa de crescer espiritualmente, cognitivamente também, Senhor, venham. E nós te agradecemos, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus, fica conosco, que a pessoa que está assistindo esteja em paz do Senhor. E em nome de Jesus, fica conosco. Amém. Amém. Então, né, quem vai nos escutar depois, compartilha essa mensagem, se alcançou seu coração, curte nosso canal no YouTube e fica ligado que o mês de junho a gente vem com uma nova temática e cheio de novidades para vocês. Tchau, tchau.